E agora, sem demoras, eu gostaria de convidá-los a assistir o painel de número 1 sobre educação. Para tanto, gostaria de convidar Cláudia Coxim, diretora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. Gostaria também de convidar Fernando Haddad, professor de Ciência Política, ex-ministro da Educação. E também ex-prefeito da cidade de São Paulo. A moderação desse painel vai ser feita pela doutora Andresa Arusca de Souza Santos, que é pesquisadora de pós-doutorado na área de antropologia urbana na Universidade de Oxford e também é membro da equipe BR Fórum 17. Muito obrigado. Eu passo a palavra, então, para Andresa, por gentileza. Obrigada. Embora a nossa programação tenha mudado um pouco, eu acho que é muito conveniente ter a primeira mesa do fórum nessa universidade falando sobre educação. Até porque a gente também tem a honra de ter um ex-ministro da Educação na nossa mesa, ex-prefeito da cidade de São Paulo, além da Cláudia, que é diretora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais, da FGV no Rio de Janeiro. Entre outras funções, também fui diretora global de educação do Banco Mundial, secretária municipal de educação no Rio de Janeiro e é professora convidada na Universidade de Harvard. Então, nós temos aqui um excelente ambiente para falar sobre educação. E, como o Guilherme foi tão otimista na apresentação dele, eu vou começar o painel com um pouquinho menos de otimismo, falando sobre esse momento que a gente enfrenta agora no setor educacional. Como pesquisadora na Universidade de Oxford, a gente, infelizmente, vê nesse momento vários recursos de pesquisa científica saindo do Brasil. Né? A gente vê que escolhas que seriam antes, obviamente, de pesquisa para o Brasil, fundos educacionais preferindo investir na Colômbia, em países vizinhos, pela falta de previsibilidade na política e na economia brasileira. Né? Então, a gente tem um enxugamento de recursos que dificulta a pesquisa, a inovação, e a gente também tem um problema hoje que, quando a gente teve esse momento de austeridade na Europa, a gente viu vários alunos que não conseguiam entrar no mercado de trabalho voltando para as universidades. E isso fica um pouco difícil no Brasil quando a pós-graduação também não tem recursos. Né? E, colocando um pouquinho esse cenário, Cláudia, minha primeira pergunta vai para você. Né? Falando, se você pudesse compartilhar com a gente que lições, né, você pode compartilhar nesse momento que você aprendeu no seu momento como diretora de educação para o Banco Mundial, que alternativas a gente consegue ter para o Brasil hoje? Bom, primeiro, bom dia a todos, e fiquei muito honrada com o convite, especialmente porque esse convite vem dos alunos brasileiros que estão aqui no Reino Unido. Então, isso faz toda a diferença, faz a gente acreditar que um futuro diferente é possível. Os aprendizados que se faz ao olhar o mundo e que possam ser úteis ao Brasil, primeiro, um tom otimista. Nós fizemos muito na educação brasileira. Nós muitas vezes falamos, e eu muitas vezes falo, da insatisfação com o fato de que as crianças não estão aprendendo como poderiam estar aprendendo. Mas vamos retomando o tom otimista do ministro Barroso, no sentido de que o Brasil, sim, garantiu acesso a todos à educação, ao ensino fundamental 1 e ao ensino fundamental 2, a grande maioria está na escola, e num período de tempo
depois de termos ficado atrasados relativamente rápido. Eu queria dar só um número, só para a gente se situar. Em 1930, nós tínhamos 21,5% das crianças na escola primária. 21,5%. A Argentina tinha 62%, o Chile tinha 73%. Sem falar nos Estados Unidos e na Europa, que tinham universalizado. Quem tinha também 21,5% era a Coreia, tinha 22%, para ser mais exato. No final da década de 60, nós estamos com 40% das crianças na escola. A Coreia tinha universalizado. Então, nós chegamos muito atrasados nessa coisa de universalização. Foi em meados da década de 90 que nós, quase final da década de 90, que nós conseguimos ter todos no Fundamental 1, no que hoje é o Fundamental 1. E aí veio um desafio de qualidade. E vou dar boas notícias. Nós começamos a enfrentar o desafio da qualidade da educação. Qualidade da educação aqui entendida como as crianças aprendendo. Se a gente olha a Prova Brasil, realização do ministro Haddad, né, garantir que todas as crianças façam, e assim a gente sabe onde as crianças das escolas públicas estão. Então, se a gente olha para os dados da Prova Brasil, a cada edição da Prova Brasil, a cada 2 anos, nós temos uma melhora nos dados de 5º ano. Nós temos desafios enormes ainda no Fundamental 2 e no ensino médio. No Fundamental 2 também melhorou, mas melhorou muito pouquinho, muito pouquinho. É quando entra o professor especialista que nós temos problemas. E o que a experiência internacional nos diz sobre isso? A Finlândia fez uma reforma da educação, ninguém fala disso, todo mundo fala de que dá autonomia para o professor, mas como é que eles chegaram lá? Eles são um país coeso, eles são um país que tem a educação como valor há mais de 100 anos, mas há cerca de 40 anos, eles reformaram a forma como a universidade forma professores. Essa foi a grande realização. E passaram a ter mais rigor com a seleção de professores. Eles não pagam mais professor do que outras profissões. Ao contrário, profissões de mesma titulação, eles pagam 20% a menos. No entanto, eles passaram a considerar a formação de professor como profissionalizante. Como engenharia é profissionalizante, como medicina é profissionalizante. Nós insistimos em formar professor com um curso genérico de humanidades. Há que haver didáticas específicas, há que valorizar a praxis do professor em sala de aula, e a gente não faz isso. A gente dá uma ênfase exagerada em sociologia da educação, filosofia da educação, história da educação. Imagine um médico aprendendo somente, ou sobretudo, na sua experiência na universidade, história da medicina, filosofia da medicina, sociologia da medicina, e depois pede para ele curar um paciente, ele não vai conseguir, os professores tão poucos. Então, nós temos que, pelo menos isso, a gente tem que resolver para poder avançar também no Fundamental 2 e também no ensino médio, para começar nosso debate. Podia falar 2 horas sobre isso, mas eu sei que não dá. A gente gostaria de ouvir por 2 horas, com certeza. Haddad, eu vou passar uma pergunta para você também. E, aliás, eu queria fazer um apelo que a gente está recebendo perguntas online pelas redes sociais. Então, quem tiver perguntas pode fazer. E eu vou olhar, de vez em quando, para o público. Então, quem quiser levantar a mão para fazer uma pergunta. E, sempre que for possível, a gente vai passar o microfone. Uma pergunta que a gente recebeu pelas redes sociais foi sobre essa questão, para aproveitar um pouco a sua experiência como prefeito e também como ministro. Né, a gente tem um Brasil de dimensões continentais. Né? Então, pensar a educação para um país desse tamanho é, com certeza, um desafio, até porque, muitas vezes, se você unifica um calendário letivo, pessoas na região norte vão ter aulas no período da seca e vão ter férias no período da cheia, onde o rio é navegável. Né? Então, você tem essas diferenças regionais, esses problemas. Mas, também, se você fica sensível a todas essas diferenças, você também pode ter uma dificuldade, né, na gestão de políticas públicas. Então, combinando essa questão do Brasil, né, como uma nação, um país enorme, e também a especificidade de cada região, gostaria que você compartilhasse um pouco como é pensar em políticas de educação nesse contexto. Bom, se vocês me permitem, eu não posso deixar de fazer só uma consideração inicial, que hoje recebemos a notícia
da perda daquele que me parece o maior educador vivo brasileiro, que é o professor Antônio Cândido de Melo Souza. Eu gostaria de pedir, em nome daqueles que consideram a educação o topo das prioridades e vê no Antônio Cândido talvez uma das maiores referências em termos de intelectual, de probidade, de honradez e de amor ao Brasil, uma salva de palmas para si. Eu tive a sorte de frequentá-lo mais recentemente, depois que deixei a prefeitura. Às vezes o Roberto Schwartz me levava para visitá-lo já com 98 anos, e posso dizer a vocês que Antônio Cândido morreu lúcido, com uma memória extraordinária e com um amor por nós todos, pelo Brasil, também inestimável. Um exemplo de ser humano. Bom, voltando ao nosso debate, eu sou daqueles que... Veja bem, quando a gente fala assim, o Brasil começou a ir bem em educação, é verdade, mas a gente tem que fazer uma consideração aqui. Até os anos 90, nós estamos preocupados basicamente com a universalização do ensino fundamental, e isso também teve um impacto que pode ser considerado negativo, mas não é tanto, na qualidade. A partir do momento que você bota todo mundo para dentro da escola, a qualidade cai, se isso não vem acompanhado de investimento, de formação, e isso não aconteceu. Então, a universalização aconteceu, mais ou menos em 94, 95, 96, e a qualidade caiu do ensino fundamental. Nos anos 2000, até porque nós tivemos um crescimento econômico, condições de combate à miséria, o que aconteceu foi que o ensino fundamental começou a reagir do ponto de vista de qualidade. Então, nós tivemos um aumento do IDEB de 1,5 ponto no Fundamental 1 e de 1 ponto no Fundamental 2. Só para vocês terem uma ideia, meio ponto de IDEB significa 1 ano a mais de escolaridade. Então, 1 ponto do IDEB é como se o aluno de 9º ano tivesse uma formação de 5º ano e passasse a ter uma formação de 7º. Ou seja, ele ainda não tem a formação adequada, mas ele ganhou 2 anos de escolaridade em termos de aprendizagem. Então, foi muita coisa o que aconteceu no Brasil do ponto de vista da evolução do IDEB. Mas nós tivemos a oportunidade, pelo crescimento econômico, de endereçar outras agendas que estavam completamente fora do horizonte da educação brasileira. E não foi uma agenda a mais, foram 3. Nós ampliamos como nunca a educação infantil no Brasil nessa década. Nós ampliamos como nunca o acesso à educação superior, sobretudo de jovens pobres e negros. Nunca tantos pobres frequentaram a universidade como nos últimos 10 anos. A universidade se tornou mais diversa. E a educação profissional. Nunca teve também um incremento tão grande, tanto pela rede federal, quanto pelo Sistema S e pelas redes estaduais também. Uma parte da melhoria do ensino médio de alguns estados se deve a combinação com a educação profissional. E Ceará e Pernambuco são 2 exemplos. Então, nós estávamos vivendo um momento muito importante e eu tive a sorte de estar à frente do Ministério por 8 anos, 1 ano e meio como secretário executivo e 6,5 como ministro, no melhor momento da história da educação, porque tudo dava certo, não é? E, para não dizerem que eu sou um cara de sorte, eu fui prefeito de São Paulo entre 2013 e 2016. Então, calma lá, né? Então, eu já vi de tudo na política, né? Já vi de tudo acontecer. Mas, efetivamente, 2005, 2012, aconteceu uma coisa muito impressionante na educação. Teve uma mobilização. Empresários se reuniram em torno do Todos pela Educação, os sindicatos se tornaram mais participativos, comunicativos, tinha uma postura de negocial muito maior em relação à sua agenda. Aconteceu uma coisa diferente. Fóruns foram criados. E, respondendo à tua pergunta, o que a gente descobriu é que a educação não tem a ver só com dinheiro. Né? Educação tem a ver com recursos, óbvio, mas a educação tem muito a ver com a disposição das pessoas em fazer a diferença, das famílias, da comunidade escolar. É um ambiente, não é uma coisa...
as pessoas restringem a educação à escola, está errado. A escola é um ingrediente fundamental, essencial da educação, mas está longe de representar aquele ecossistema responsável por uma promoção da cidadania que tem a educação como base. Então, nós descobrimos, por exemplo, a Escola Dom Barreto, em Teresina, entre as 10 melhores do Enem. Dom Barreto em Teresina, o que é isso? Descobrimos. A partir da divulgação dos resultados de qualidade por escola, nós descobrimos que o melhor município, do ponto de vista da educação pública, é Sobral, interior do Ceará. Qual é a renda per capita de Sobral? Qual é o investimento público por aluno em Sobral? Então, nós fomos descobrindo coisas que nós não sabíamos. Que, na média, nós estávamos avançando menos do que gostaríamos, mas de que nós tínhamos casos exemplares no Brasil que demonstravam que era possível fazer a diferença. Então, nós começamos a compreender que existe a escola, mas existe uma coisa maior que ela, que é a sociedade. A educação é uma atribuição da sociedade. A Constituição é feliz ao dizer que é responsabilidade da escola e das famílias. Até porque as famílias representam 70% ou mais do desempenho dos alunos nas provas nacionais. O background dos pais, por exemplo, é fundamental. Por que a gente apoia tanto o acesso à educação superior? Sobretudo por parte dos pobres. E das crianças pobres à educação infantil. Por que essas duas franjas do sistema são tão importantes para os pobres? Educação superior e educação infantil. Porque você equaliza desigualdades ali. Você impede que a desigualdade se recicle de geração para geração. Porque você educando a mãe e o pai, eles vão poder contribuir com a educação do filho, e se o filho entrar na escola desde a primeira infância, você equilibra, ao longo de uma geração, você equilibra o jogo. Então, essas disparidades regionais, elas existem ainda, porque são seculares, mas elas estão sendo mitigadas com o Fundeb, com o Piso Nacional do Magistério, com o IDEB, com um conjunto de políticas públicas que equalizam as oportunidades educacionais e permitem as famílias se comprometerem e verem os resultados acontecer. Agora, eu preciso também registrar, e aí vocês vão ver que o comentário não tem nada de partidário, porque o recorte é outro. Nós, de 2000 a 2012, vocês sabem que o PISA, que é o Exame Internacional de Avaliação de Estudantes, ele acontece a cada 3 anos. Tá? Ao contrário do IDEB, que é a cada 2, por causa do ciclo eleitoral, o PISA é a cada 3. Você poderia explicar a sigla para o pessoal que está fazendo a tradução, quando falar IDEB? Tá. O IDEB é um indicador de qualidade criado pelo Brasil, né? É um indicador local, nacional, chama Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Foi criado em 2007 e ele permite avaliar a trajetória de qualidade, que é um teste de proficiência em matemática e língua portuguesa, aplicado a cada 2 anos. Por que a cada 2 anos? Para coincidir com o fim de ciclo político e você poder avaliar a gestão de um prefeito ou de um governador. Então, a gente tem uma accountability, uma responsabilização muito apurada em função do ciclo político combinado com o ciclo de avaliação. O PISA é um programa internacional de avaliação estudantil, né? PISA, Programa Internacional Student Assessment, ou Avaliation, não sei. Assessment, né? Student Assessment. E Program of International Student Assessment, acho que é isso. E é um exame trianual, né, a cada 3 anos, em que os alunos são avaliados em 3 disciplinas. Matemática... Explica aqui, alunos de 15 anos. Alunos de 15 anos, avaliados em ciência, matemática e língua escrita, né, no caso inglês, português, depende do país, se aplica numa língua, mas a linguagem, a língua do país, né, a língua oficial do país. No PISA, de 2000 a 2012, nós tivemos 4 edições. 2000, 2003, 2006... Não, perdão, 5 edições. 2000, 2003, 2006, 2009 e 2012. Nós saímos do pior patamar em 2000. E fomos, segundo a Unesco, o país que mais evoluiu no PISA. Entre os 3 países que mais evoluíram no PISA. Só o Chile e Luxemburgo
nesse período, evoluíram mais do que nós. Então, nós estávamos indo bem, ainda na rabeira do sistema. Né? Não estou dizendo que estava lindo e maravilhoso, não. Mas nós estávamos ganhando espaço no PISA e sendo um case a ser estudado. É óbvio que quando você sai lá de trás é mais fácil avançar do que quando você está lá na frente. Então, tudo isso tem que ser dito, para não termos ilusões de que é fácil. Mas de 2012 para 2015, não é que nós aumentamos pouco, nós caímos no PISA. O Brasil perdeu proficiência no PISA. Então, aconteceu alguma coisa. Parece que um ciclo virtuoso que estava... E educação, nós temos que ter ciclo de longo prazo, é 20 anos para você tirar o país da inércia educacional. E alguma coisa aconteceu entre 2012 e 2015, por isso que eu estou te falando, não é uma coisa de política, o governo A, B ou C, mas alguma coisa aconteceu que os sistemas reagiram mal. Aconteceu perdemos ímpeto, perdemos vigor, né, naquilo que vinha acontecendo no Brasil, até de uma forma natural. Estávamos consistentemente evoluindo. Então, óbvio que eu sou otimista, porque quando você pega uma visão de longo prazo, o Brasil avançou demais. O Brasil tem a melhor educação. Há uma pequena controvérsia aqui com o ministro Barroso. Não é que o Brasil tem uma educação superior de qualidade na América Latina. Ele tem a melhor educação superior da América Latina. E se somar a produção científica do México à Argentina, não dá a brasileira. Isso, tecnicamente falando. Nós temos a melhor educação superior da América Latina. Estamos longe ainda do mundo desenvolvido? Estamos como todo mundo está. Né? Os países em desenvolvimento fazem um esforço brutal para produzir conhecimento impactante. Mas o Brasil é uma referência em educação superior. Nós somos o 13º país em produção científica e somos o 27º em impacto. Para não ser uma métrica quantitativa, quando você avalia impacto da produção, nós somos o 27º. E, em algumas áreas, nós temos entre as 5 maiores potências, em algumas áreas. Né? Se pegar agronomia, medicina, tem várias áreas que nós somos, odontologia, várias que nós somos ponta. Então, eu sou muito... eu sou até mais otimista com a ciência brasileira. Eu acho que a ciência brasileira teria tudo para engrenar de uma vez por todas, do que o esforço que vai ser ainda grande para colocar a educação básica universal num patamar adequado de qualidade. Então, feitas essas considerações, eu acho que nós temos aí uma reflexão a fazer, primeiro, sobre o longo prazo, e eu concordo com a Cláudia, concordo com o ministro Barroso, temos uma evolução que precisa ser registrada, e foi obra de muitos governos, sobretudo a partir da Constituinte de 88, é bom consignar, porque antes era... Olha, no ano que eu concluí o ensino médio, eu concluí o ensino médio em 1980. Ou seja, ontem, né? 1980 para um país é ontem. E para mim também, eu acho que foi ontem. Mas nesse ano, só 4% dos brasileiros com 19 anos tinham concluído o ensino médio. 4 em 100. A cada 100 brasileiros com 19 anos, só 4 tinham concluído o ensino médio com 19 anos. Então, não dá para negar que evoluímos. Porque é o que a Cláudia falou, nós largamos tarde. Nós largamos muito tarde. O ministro Barroso falava de 1808, né, da vinda da família real, foi quando se autorizou o primeiro curso superior no Brasil. Exatamente com a vinda da família real. 1908. Foi um curso de medicina na Bahia. Hã? Porto Seguro? Não, 1800. 1808, perdão. 1808. E em 1827, é que faz tanto tempo, 1827, foi o primeiro curso de Direito, que foi o do Largo São Francisco, né, onde eu estudei, e Recife. Não é? A Universidade do Paraná, do Dr. Moro, veio bem depois, né, doutor Moro? Mas quero dizer o seguinte, nós estamos muito atrasados. Nós estamos muito... As federais começaram a história das federais não tem 100 anos. Federal do Paraná, Federal do Rio de Janeiro, Federal... A Universidade de São Paulo é de 1934. Então, nós queimamos a largada. Nós largamos muito tarde. Então, para quem largou tarde, nós estamos bem. Agora,
Preocupação. Aconteceu alguma coisa ruim de 3, 4 anos para cá. Nós perdemos o embalo. Então, precisa diagnosticar, retomar, para que esse ciclo virtuoso retome e ganhe vigor. Porque aí as coisas vão evoluir. Vai levar tempo? Vai levar, porque não tem milagre. Você está falando de uma reforma geracional. Mas ela vai acontecer. Ela vai acontecer se tiver perseverança. Né? Como disse o ministro Barroso, tem que ter continuidade. Eu passei 6 anos e meio no MEC, como ministro. Eu sou o 3º mais longevo. Só o Paulo Renato ficou mais que eu, 8 anos, e o Capanema. Nossa. Capanema de 34 a 45, mas sob a ditadura Vargas. É fácil, quer dizer, não vou também, mas é mais fácil ficar no cargo, né? É mais fácil ficar no cargo numa ditadura do que numa democracia. Então, 11 anos Capanema, 8 anos Paulo Renato, 6 anos e meio eu. Depois disso, é 2, 1,5, 1, 6 meses, 4 meses. É assim. O grande Darcy Ribeiro ficou 4 meses. Né? Então, eu deixo essa reflexão para vocês. Nós estávamos indo bem, deu uma... Como tudo no Brasil, parece que as coisas entortaram 2013 para cá. Nós perdemos um pouco o foco em tudo de 2013 para cá e estamos precisando recuperar esse foco em tudo também, inclusive na educação. Obrigada, Haddad. Cláudia, você quer fazer algum comentário nessa fala? Não, só rapidamente sobre o PISA. O Brasil foi o país que mais avançou de 2003 a 2012 em matemática. Então, de fato, nós tivemos uma melhora, nós estávamos nas últimas posições, então e estagnou depois disso num patamar, caiu um pouquinho, mas não tem relevância estatística. Estagnou. No 2015, nós estamos em 63º lugar em ciências entre 70 países. E 66º em matemática. Eu sei que rankings, todo mundo tem suas restrições, mas pelo menos é um indicativo de que as coisas não estão bem. E um outro comentário é para... A gente está otimista, mas com o pé no chão. Né? O Fundamental 2 teve melhora no IDEB, mas baseado numa coisa positiva que foi feita, que é diminuir a taxa de repetência. Em termos de nota na prova, a melhora foi insignificante. Nós temos que olhar para 2 coisas agora, olhando para frente, no Brasil do futuro que a gente quer construir, que é como é que você volta a avançar em qualidade com equidade. Porque não adianta a gente melhorar, e não é isso que a gente fez, eu só estou dizendo um alerta. É muito fácil imaginar que nós vamos fazer com que os mais brilhantes entre os mais vulneráveis progridam e vamos investir nesses. É um desastre como garantia de direitos. O direito de aprender é de toda criança. E toda criança, com uma pedagogia apropriada, com os recursos apropriados, com os professores apoiados nas suas tarefas, pode aprender. Então, eu acho que a nossa tarefa agora é, ao mesmo tempo que enxergar os progressos, não nos enganarmos. Nós somos, dependendo da métrica, a 9ª economia do mundo, e nós não podemos aceitar ser o 66º, ou em matemática, 63º em ciências, ou 59º em leitura. Nós podemos dar uma educação de muito mais qualidade e também não sermos tão desiguais em educação. Muitas crianças, muitos pobres entraram na universidade, é verdade, mas o acesso até ao ensino médio ainda é restrito para uma nação do porte de desenvolvimento do nosso. A conclusão do ensino médio, então, é pior ainda. De cada 4 jovens que entram no ensino médio, 1 desiste durante o ensino médio. E há uma correlação entre desemprego e escolaridade que mostra que há mais jovens entre os... Se você ligar escolaridade e emprego, você vai ver que os que mais estão desempregados são os que fizeram metade do ensino médio. Então, é fundamental para isso, para evitar a transmissão intergeracional de pobreza. Há uma pesquisa do Banco Mundial que mostra
que, para a próxima geração não ser pobre, a mãe, e aí é uma questão de gênero, sim, a mãe ter concluído o ensino médio. Então, isso vai ser fundamental, focar em garantir a conclusão do ensino médio de qualidade para todos, e para pegar um lema da época do ministro Haddad, para todos e para cada um. Obrigada. Eu acho que nessa fala a gente tem muitos ganchos para mais perguntas. Eu vou sinalizar algum desses ganchos, depois vou passar para perguntas que já tem algumas mãos levantadas. Nessa questão, por exemplo, Cláudia, eu peço para você anotar, memorizar um pouco para a gente responder um pouquinho ao final. A gente falou da importância da família, da importância das mães, para evitar essa questão da transmissão, né, de pobreza. E como é que fica essas famílias, esses alunos, os jovens, como agentes de política pública? A gente vive escolas sendo ocupadas, jovens querendo ser ouvidos, né? Como que se faz política com tantas vozes, né? Como dar mais voz a esses jovens? Outra coisa é essa questão da universalização do ensino, principalmente na questão universitária, o aumento de vagas, né? Como que fica isso na questão do custeio? É sustentável? Hoje a gente tem universidades que cresceram bastante. Como que vai se manter essas universidades? Antes de passar para a resposta, eu queria pegar só uma pergunta da plateia, e aí a gente faz blocos de 3 perguntas. Quem está com o microfone ali atrás, por favor. Eu vou pedir para o senhor... Pode passar. Se apresentar e fazer uma pergunta, por favor, breve. Eu sou jornalista, meu nome é Leão. Eu queria saber, já passou 2 anos desde desse tropeço no IDEB, quais são do PISA, quais são as hipóteses que vocês têm para que tenha havido esse retrocesso ou essa queda? Obrigada. Haddad, Cláudia, vocês querem começar com alguma das 3 perguntas? Você vai fazer mais uma pergunta? Não, o bloco de 3. Eu fiz 2, passei uma. Uma só, então, peraí. A minha é sobre a questão da autonomia dos alunos. Não, E a segunda questão do custeio. E a terceira do... Nós avançamos no financiamento público em educação. Nós saímos de um patamar de 3,5% do PIB de investimento, estamos num patamar de 5,5%. Se a memória não está me falhando, mas acho que nós ganhamos 2% do PIB em investimento em educação. Não sei se é 3,5% precisamente, mas o número que eu tenho na memória é de que nós avançamos 2% no PIB em investimento público em educação. E detalhe, esse investimento foi para a educação básica, ao contrário do que as pessoas dizem. Você vê nos jornais o oposto disso, e não é verdade. A verdade é que o investimento foi feito na educação básica. O investimento na educação superior, como proporção do PIB, não teve uma grande alteração. Teve uma pequena alteração positiva, enquanto o investimento por aluno da educação básica praticamente dobrou. Então, primeiro registro. Isso impactou um indicador que é muito fundamental, que é o quanto se investe mais na educação superior do que na básica. Se investia 10 vezes mais na educação superior por aluno do que na básica, isso caiu para 5. Né? Então, quando se fala, investe mais na superior do que na básica, é por aluno, não o valor absoluto. O valor absoluto investe muito mais na básica, que tem 50 milhões de alunos. Então, e ainda assim, o indicador que é relevante, que é o 10 para 1, 5 para 1, melhorou substancialmente nos últimos anos. Lembrando que não é paridade. Nunca um aluno da superior vai custar o valor da básica. No mundo desenvolvido, essa relação é 3, 4. Nós estamos em 10, caímos para 5. Temos lição de casa para fazer? Temos. Mas do que tínhamos, melhoramos muito. Então, eu acho absolutamente sustentável você investir 5,5%, lembrando que toda a sociedade fez uma mobilização por 10% do PIB para a educação agora, no Plano Nacional de Educação, que foi aprovado em 2014. Em 2014, a sociedade inteira estava unida em torno dos 10% para a educação. A minha posição como ministro era 7%, que eu acho até hoje o patamar sustentável do ponto de vista fiscal,
para não enganar ninguém. Por que não 12? Por que não 15? Por que não 20? Né? A gente tem que olhar, fazer uma comparação com os países desenvolvidos e ver o que é possível suportar. Eu sempre achei que 7% de investimento público em educação era um patamar bastante acima da média da OCDE e compatível com o nosso atraso histórico. Porque quando você fala 7, fala, por que não investe a média da OCDE, que é 5? É porque esses dois é para pagar a dívida educacional que nós temos. E depois você volta para 5, mas tem que fazer um esforço inicial maior para catch up, né? Senão você não chega lá. Né? Sobre a autonomia dos estudantes, eu acho o seguinte, o ensino médio ele precisa ser reformado. Né? Isso todo mundo sabe desde o começo. Eu não acho que essa medida provisória do governo vai resolver nada a respeito do ensino médio. Ela é tão genérica e tão sem não tem nenhuma diretriz clara. Basta ler a medida provisória para entender o que eu estou falando. Nenhum educador reconhece naquele texto uma diretriz clara sobre o que fazer. Mas pelo menos colocou o debate. Deveria ter colocado como projeto de lei, não como medida provisória, na minha opinião. Não se reforma a lei de diretrizes e bases por medida provisória. Eu acho uma afronta fazer isso. Nunca fiz isso em 8 anos de ministério, né? Então não faria isso. Mas foi feito assim. Bom, colocou o debate. Vamos fazer o debate sobre o ensino médio. Acho que precisa fazer. Mas esse debate, quando a gente fala de aumentar a autonomia do estudante, na verdade, a autonomia do estudante você garante com qualidade. Ninguém é autônomo sem qualidade do ensino. E essa qualidade tem que estar associada a perspectivas vocacionais, que não são respeitadas durante o ensino médio. O nosso ensino médio de qualidade, o pouco que tem, ele é pré-universitário. Fora isso, nós não temos nada. E a gente sabe que 80% dos estudantes ainda não chegam na universidade. Sei lá, 75% não chegam na universidade. Isso significa dizer que nós estamos desatendendo 75% da população. Porque nós não temos um ensino médio compatível com quem não quer ir para a universidade. Precisa adequar. Né? E essa adequação precisa ser feita, inclusive, com a participação da comunidade escolar, porque imaginar que vai ser em gabinete que você vai fazer essa reforma também é uma ilusão. E, por fim, a pergunta sobre o PISA. Eu, até num telefonema que a Maria Helena Guimarães me deu, mais recentemente, até me convidando gentilmente para ir numa solenidade de entrega da Base Nacional Curricular, para ser um gesto suprapartidário, tal, lá no CNE, eu não pude ir porque tinha uma viagem marcada, acho que foi justamente foi o Paim, né? Mas acho que era o Brasil Conference lá em Harvard, acho que coincidia com o Brasil Conference, por isso que eu não fui. Mas eu queria dizer o seguinte, eu falei para ela, olha, é preciso fazer o INEP tem toda a condição técnica de fazer um diagnóstico sobre esse descompasso entre o IDEB do Fundamental 2 e do PISA. Porque surpreendeu, pelo menos para mim, o resultado do PISA 2015. Não era para ter caído o que caiu. Né? Podia ter até, sei lá, eu conviveria bem com uma estabilidade do indicador, mas com uma queda, para mim soou estranho. É óbvio que tem o IDEB é universal, o PISA é amostral, então você pode ter um problema de amostra, tem que ver tecnicamente. A Maria Helena levantou uma hipótese que eu acho que é uma possibilidade de investigação, que o nosso PISA ele é estadual, o PISA nacional é feito a partir da média dos estados, isso pode ter dado uma discrepância também. Então, você pode ter problema de medição, você pode ter problema de amostra, e você pode ter um problema que eu também investigaria, que é o seguinte: educação tem muito a ver com motivação também. As redes têm que estar motivadas, tem que ter foco. Educação você tem que estar de olho na coisa o tempo todo, tem que cuidar o tempo todo. É um processo meticuloso, né? Cada aula importa, né? Para melhorar os indicadores. Cada aula importa. Então você tem que planejar a aula. E eu acho que a gente perdeu um pouco aí a mão nisso aí. Houve uma desmobilização das redes. Né? Não sei se a atenção se voltou para outros assuntos, não sei se
a agenda política de 2013 mudou completamente as prioridades no país, né? Teve uma alteração de prioridades, a agenda política mudou. E talvez a educação tenha perdido um pouco o vigor, né, que vinha demonstrando até 2012. Eu acho que é uma hipótese a ser considerada também, o quanto a educação saiu da agenda política. Porque, efetivamente, eu não vejo a cobertura dos jornais refletir a prioridade da educação como eu assisti durante 10 anos. A educação ocupava muito no noticiário, mas era incrível como jornais, revistas, noticiário televisivo, como o noticiário se abriu para a educação durante muito tempo. Né? Muito tempo. Tinha mobilização de empresários, como eu falei, de sindicatos, de associações, fóruns no Brasil inteiro. Eu acho que a pauta mudou, e no caso da educação mudou para pior. Ela saiu um pouquinho de cena. Passar para a Cláudia, vou pedir para a gente responder com um pouquinho mais de brevidade. Tá bom. Então, em primeiro lugar, sobre a questão do protagonismo dos jovens. Eu acho que você se referiu, Andressa, à ocupação das escolas. E é alvissareiro ver os jovens da maneira deles, com a sua visão de mundo, tentando ser agentes, tentando construir algo diferente. Eu fui de uma geração que lutou contra a ditadura, em condições um pouquinho mais complicadas, e é sempre saudável ver esse processo. Agora, é muito importante a gente ir na contramão de um processo cultural que a gente estava desenvolvendo, que é de infantilizar os adolescentes. A escola, quando há um problema de disciplina, chama os pais. Isso não faz sentido mais na adolescência. Quer dizer, a discussão tem que se fazer com os jovens. A escola trata, muitas vezes, os alunos com baixíssimas expectativas, especialmente os mais vulneráveis, como se eles não pudessem ser capazes de sucesso escolar. É como se o jovem já estivesse fadado a uma situação de fracasso desde o começo. Eu só repito aqui, você me perguntou inicialmente sobre a minha experiência na Secretaria de Educação do Rio. Eu me lembro bem de uma professora me dizendo, no mês de maio, apontando na frente deles, 3 alunos, dizendo assim, aqueles lá já estão repetidos, já repetiram. Quer dizer, é aquela profecia autorrealizável. Aproveito também para falar do protagonismo proposto na medida provisória ou dado como explicação para itinerários formativos alternativos no ensino médio. O Brasil tem, e isso quem me disse, foram sucessivos ministros da Fazenda, na lista toda que o Haddad me deu, inclusive o próprio Haddad. O Brasil da educação, tem... Da educação. Eu falei do quê? Fazenda. Meu Deus. Acho que eu fiquei com aquela frase da Fazenda do ministro Barroso. Com sucessivos ministros da Educação, que o Brasil tem um currículo enciclopédico no ensino médio. E é verdade. É verdade. Nós temos 13 disciplinas obrigatórias, alguns estados chegam a ter 15 disciplinas obrigatórias para 4 horas de aula. Se a gente olhar para os 30 primeiros no PISA, sabe quantos deles têm só 4 horas de aula? Nenhum. Sabe quantos deles têm mais de 7 disciplinas? Nenhum. Como é que a gente vai desenvolver competências com 13 disciplinas prensadas em 4 horas de aula? Não tem como. É muito superficial. E todas as disciplinas, de uma maneira corporativista, lutando para aumento de carga horária. É como se a escola tivesse que ser pautada no interesse do adulto e não da criança. Adulto, professor, seja lá de que área, e não do que a criança precisa aprender para desenvolver suas competências. Entre esses primeiros do PISA, a grande maioria tem itinerários alternativos que o jovem escolhe. Sim, esse jovem tem condições de fazer escolhas na vida. Ele vota para presidente, se assim o desejar, a partir dos 16 anos.
Ele não pode escolher se prefere uma disciplina ou outra, ou um itinerário formativo ou outro. E se ele errar, é fácil reinventar depois a vida. Nós erramos. Ninguém garante que aos 17 anos o erro será menor do que aos 15 ou aos 16. Então, apostar no poder de decisão do jovem foi uma medida correta. Achei um desastre ser por medida provisória, mas o que está lá na tal medida provisória que agora virou lei reflete o que o CONSED, em sua maioria, tirando o ensino em tempo integral, o que o CONSED tinha proposto, que são o Conselho dos Secretários de Educação. Então, com relação ao protagonismo dos jovens, que foi a primeira pergunta, eu acho altamente saudável e nós temos que parar de tratar adolescente como se fosse criança. O segundo ponto, eu deixei a questão do custeio das universidades para o Haddad, que ele já respondeu. Com relação ao PISA, o que explica o resultado, eu tenho uma visão menos pessimista do que o Haddad, porque eu olhei o relatório que a própria OCDE preparou sobre o Brasil, e eles não colocam isso como uma queda importante de desempenho, seja em ciência, seja em matemática, seja em leitura. Teve um avanço que a gente teve que foi importante. Uma parte do avanço que a gente tinha tido de 2003 para 2012 estava relacionado ao fato de que nós paramos de ter uma taxa de repetência tão elevada. Caiu a taxa de repetência. Ao cair a taxa de repetência, os jovens de 15 anos, porque o PISA é feito por jovens de 15 anos, independentemente da série em que eles estão, eles já tinham passado por um currículo um pouco mais próximo do que os jovens europeus. Isso não quer dizer que a gente tem que perder o sentido de urgência. Se a gente olha para os dados do PISA, e a gente diz assim, mas o problema é a escola pública, é porque a universalização tardia, eu quero dar mais notícias para quem estudou em escolas privadas. Os 25% jovens da amostra brasileira de elite se saíram pior que os 25% da média da OCDE de jovens dentre os mais pobres. Ou seja, o problema é da escola pública, em grande medida, mas é também da escola particular. E vamos combinar que os jovens de elite provavelmente estudaram nas escolas particulares tidas como os melhores. O sistema particular e o sistema público, eles têm muitas coisas diferentes. Um mau professor pode ser demitido numa escola particular, eles podem escolher um método e obrigar todos os professores a seguirem o método, há mais controle sobre absenteísmo, mas o que elas têm em comum, as duas? Os professores passaram pela mesma formação inicial, estudaram nas mesmas universidades, as boas escolas privadas e as escolas públicas, onde há concurso público e há o desejo de ter a estabilidade que advém disso. Portanto, são os processos de seleção dos concursos públicos são razoavelmente competitivos. No Rio, a gente tinha 60 candidatos por vaga. É verdade que o salário era maior que as demais capitais, mas mesmo assim, né? Então, é só para mostrar que há um problema estrutural na educação que precisa ser resolvido, e isso passa pela formação inicial do professor e pela formação continuada. Como é que a gente continua, no que a gente continua treinando, capacitando os professores? Obrigada. Tem uma pergunta que chegou pelo Twitter, da Heloísa. Qual é o impacto do fim do Ciências Sem Fronteiras na graduação? E eu vou passar para duas perguntas na plateia. Acho que tem uma aqui em cima, que já está com o microfone. Pode fazer. Bom dia, meu nome é Gustavo. Eu sou doutorando em Direitos Humanos e Democracia. E aqui eu sou pesquisador da Birkbeck, no Departamento de Teoria Política. Eu queria agradecer primeiro as palavras de vocês. É sempre muito interessante ouvir pessoas comprometidas. E eu queria lembrar que esse painel está acontecendo no momento que estava previsto o painel de gênero e sexualidade. E eu acho isso muito curioso, porque são questões que são sempre sobrepostas e interseccionais. E a gente está num evento que começou hoje com comentários um pouco machistas, com uma herança bem forte patriarcal. E por isso eu queria ouvir de vocês
um posicionamento acerca do projeto Escola Sem Partido, que está acontecendo hoje no nosso país e que coloca em risco a nossa educação, principalmente Só vou num pedir para a país... gente manter o tempo, né, Principalmente da pergunta, num também país evitar que manifestação. a cada 28 horas mata um homossexual. E essa é uma questão que, inclusive, está indo para a Corte Interamericana de Direitos Humanos e pode deixar ainda mais em crise o nosso papel do judiciário. Então, se vocês pudessem, por favor. Obrigada, Gustavo. E tem mais uma aqui embaixo, que eu acho que você já estava marcada antes. Por favor, o microfone. Um pouquinho, Daniel. Bom dia, ministro, bom dia, Cláudia. Eu queria fazer uma pergunta que, para mim, não ficou muito clara para a Cláudia, com relação à visão dela, o posicionamento dela, sobre o ensino público em si, porque tem um projeto de cobrança dos cursos de pós-graduação. E isso vai dificultar ainda mais o acesso, principalmente na USP. Isso vai dificultar ainda mais o acesso que já é tão restrito aos cursos de pós-graduação. Para mim, não ficou muito claro quando você diz que a escola pública pode cobrar mais do professor e fazer que ela pode ser mais, enfim, eficiente no sentido de cobrança do funcionário, digamos assim, vendo o professor como um funcionário, prestador de serviço, se isso não afeta a qualidade do ensino em algum nível, porque se o Estado reduzir, se o Estado agora começar a fazer essa cobrança, reduz a participação, e é isso que eu queria que você colocasse mais claramente. O que você pensa sobre isso? Obrigada. Então, vamos começar com a pergunta do Ciência Sem Fronteiras, Haddad, se você puder fazer alguns comentários. Bem, eu acho que é um prejuízo o Ciência Sem Fronteiras abandonar a graduação. Acho que a ciência brasileira precisa se internacionalizar desde a graduação. Se tiver problema fiscal, restringe, mas eu acho importante o sanduíche na graduação. Podíamos escolher algumas áreas prioritárias e manter o programa. Não me parece razoável só fazer o intercâmbio a partir do mestrado e doutorado. Eu, respondendo até a terceira pergunta, diria que a decisão, se eu entendi bem, do Supremo é em relação ao lato sensu e não ao estrito sensu. Portanto, não estamos falando de mestrado e doutorado. Estamos falando de cursos de extensão que não são considerados dentro do guarda-chuva de ensino. Então, o ensino para o Supremo continua público, mas a extensão, no caso de cursos lato sensu, podem ter uma cobrança. E já era uma prática também rotineira, não é que alguma coisa vai mudar. Na verdade, o Supremo ele convalidou um entendimento que as próprias universidades tinham a respeito dos cursos de extensão. Né? Então, por exemplo, você vai fazer um curso de, sei lá, educação corporativa para empresários ou para... Você cobra. É um curso, uma extensão que pode, inclusive, fortalecer a pós, estrito sensu. Não vejo o drama que as pessoas, em geral, viram a decisão. Não consigo ver assim. Né? O ideal é sempre tudo de graça para todo mundo. Né? A gente, idealmente, pensa assim. Mas eu não acho que feriu a Constituição. Assim, primeiro, que é o Supremo que interpreta a Constituição. Então, segundo, que eles fizeram uma interpretação coerente com a prática universitária no gozo da autonomia. E, para falar em Supremo, respondo à segunda pergunta, que o Supremo ontem, se eu não me engano, não sei, estou confuso meio, mas acho que foi ontem que saiu a decisão do Supremo considerando a união estável uma afetiva equivalente em todos os aspectos a união estável entre pessoas de sexos diferentes. O que significa dizer que os direitos civis estão equiparados, né, de uma vez por todas. E isso nós sabemos. Se não fosse o Supremo, jamais seria aprovado no Congresso Nacional. Porque o Congresso Nacional ele olha a maioria, ele não olha para os direitos de minoria. Quem tem que olhar para o direito de minoria é a Justiça. A Justiça é um poder contra-majoritário justamente por isso. Ela tem que preservar os direitos da minoria. E ela fez isso ontem. Isso tem que ser, esse tipo de acontecimento tem que ser aproveitado, e o Supremo, nesse particular, tem dado demonstrações de coragem bastante efetiva. Né? Os temas comportamentais vêm recebendo do Supremo uma atenção muito interessante. As coisas podem mudar a partir dali,
E eu penso que nós temos que aproveitar esse sopro de ar que vem de lá e fazer chegar nas famílias, né, nas escolas, fazer chegar a lei, porque agora não é ponto de vista, é a lei brasileira, o que o judiciário entende como direito civil a partir de agora. Então, é uma coisa que vem somar. Em primeiro lugar, sobre a questão de gênero. Eu acho que foi, em primeiro lugar, com questão de gênero, eu acho que foi muito triste tirar da base a discussão de gênero. Isso só fazia a discussão nas escolas avançar, as discussões nas escolas avançarem. Lamentável ter tirado da base, mas eu tenho confiança que o Conselho Nacional de Educação vai fazer voltar à base. Agora, a etapa da Base Nacional Curricular Comum, só para esclarecer os que não acompanham essa discussão, o Brasil finalmente vai ter orientações para a elaboração de currículos para os estados, municípios e escolas terem seus currículos, e constava da versão inicial uma discussão de gênero. Infelizmente, foi retirado da proposta enviada para o Conselho Nacional de Educação, e eu tenho otimismo, esperança que o Conselho volte a colocar. Com relação à escola sem partidos, eu até escrevi um artigo sobre isso. Eu acho que não cabe censura à sala de aula. Quer dizer, a ideia de pessoas irem nas escolas para verificar se estão ensinando de verdade um receituário correto ou incorreto, isso é próprio de regimes autoritários, para não dizer ditaduras. Mas acho que também é um bom lembrete, quando acontecem essas coisas, para a gente pensar até que ponto nós estamos ensinando os alunos a pensar criticamente. Porque pensar criticamente não é decorar a visão de mundo do seu mestre. E isso só nos fará sermos reféns de líderes geniais das massas. O que a gente precisa é ter professores que vão ajudar o aluno a pensar historicamente, matematicamente, cientificamente. Aliás, esse foi o quesito em que nós nos saímos pior nesse último PISA, pensar cientificamente, e serem seres humanos autônomos e solidários. Então, isso é um... E o último, eu estou vendo que já estão me olhando por causa do tempo, eu acho que, na pergunta, que eu acho que a Haddad respondeu bem, que você me fez, eu percebi que não houve uma compreensão clara do que eu falei sobre escola particular e escola pública. Eu queria mostrar que o problema é estrutural, é sistêmico, não é de um ou de outro. Tem algumas coisas diferentes na pública, porque a universalização foi tardia, porque a escola pública não se preparou para educar a todos, mas não é que é bom que a escola particular demita tão facilmente professores ou que tenha mecanismos de cobrança adicionais. Eu acredito num professor com ética profissional, que vai comparecer às suas aulas porque sabe que isso é parte da sua ética profissional, e professores que vão se empenhar, vão dar o melhor para que os alunos aprendam, desde que sejam apoiados pelo Estado, para que tenham os recursos necessários para que isso aconteça. Obrigada. Eu acho que foi um painel maravilhoso, a gente pôde aprender e debater um pouco. Chegamos ao final, não tem mais tempo para perguntas. A gente tem um minutinho e eu queria pedir para o Fernando Haddad, para a Cláudia, se eles pudessem fechar com alguma palavra, talvez um compartilhamento de endereço nas redes sociais para quem quiser continuar esse debate. Né? Afinal de contas, a gente tem a política educacional com um ciclo longo e com um ciclo políticos cada vez mais curtos e mais instáveis. Então, eu acho que ainda tem muito a se discutir. Eu vou deixar que vocês terminem com 30 segundinhos cada um, se vocês puderem. Bom, eu deixaria o recado de retomarmos o Plano Nacional de Educação. Esse plano foi discutido pelo Congresso Nacional por 4 anos. Teve a participação de empresário, de sindicato, de associação de professor, da UNE, de todo mundo,
E é um documento, goste-se dele ou não, é um documento que expressa o que a maioria pensa a respeito dos rumos da educação. Um documento que tem muitos ingredientes interessantes para serem explorados. Parte dele está sendo respeitado, parte dele não. Mas acho que retomar como uma carta política, né, e voltar a educação a ter o protagonismo que teve, eu acho muito importante. A gente precisa de alguma coisa em torno do que nos reunir. Eu acho que o que nos reuniria de novo, colocando a educação como um projeto de Estado e não de governo, porque se for de governo, ninguém vai se entender agora. O Brasil não vai se entender sobre nada que seja partidário pelos próximos anos. Então, vamos resgatar aquilo que está acima disso. E eu acho que o Plano Nacional de Educação foi aprovado por todos os deputados, todos os senadores, não teve voto contra. Então, recuperar aquele documento como um documento político, suprapartidário, que recoloque a educação na condição que ela tem que ter, política de Estado, independentemente de quem é o ministro e de quem é o presidente. Cláudia, considerações finais. Eu queria, em primeiro lugar, para todos que não conseguiram fazer perguntas, eu estou no Twitter todo dia, @CláudiaCostin, respondo perguntas de todo mundo que... Escrevo só sobre educação, ciência, tecnologia e cultura, não escrevo sobre política nacional por uma opção minha, porque eu quero falar com os dois lados desse Brasil dividido. Então, por favor, se alguém ficou com alguma pergunta não respondida, responda. Eu queria só falar palavras finais. Nós temos que construir para o Brasil um desenvolvimento econômico e social inclusivo. E, para isso, não basta que crianças e adolescentes estejam na escola. É importante que eles estejam na escola aprendendo. E cada um com o seu potencial, e todos. E, para isso, nós temos que colocar na agenda não só mais merenda escolar, se o prédio escolar tem quadra, se tem goteira ou não tem goteira, mas se no fim do dia as crianças e jovens estão aprendendo e prontos para construir os seus sonhos. É nesse Brasil que eu acredito. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada.